Bom, nós vamos começar então mais um videozinho e nessa aula a professora vai falar sobre antiparasitários. Os antiparasitários eu vou dividir em dois grupos, os protozoários e os eumintos. Os protozoários, eles são seres unicelulares, composto de uma única célula, mas eles são bem mais evoluídos do que uma bactéria, do que um fungo. E os eumintos são metazoários. Então, eles são multicelulares, são também, a gente vai falar dos eumintos, que são os vermes. Tá? A professora sempre começa falando que ela não gosta de dar essa aula. E por que ela não gosta de dar essa aula? Ela tem 3 razões porque ela não gosta de dar essa aula. Bom, a primeira é que a gente é um dos poucos países que tem que falar de protozoários, tá? É de país subdesenvolvido, não os poucos, porque se a gente vivesse num país desenvolvido, provavelmente eu não precisaria ficar aqui falando para vocês sobre protozoários, sobre eumintos. Então, uma das razões é, como é doença de país subdesenvolvido, me lembra que eu sou pobre e que eu moro num país subdesenvolvido, num país pobre. A segunda razão é que a forma de contaminação. A maioria desses parasitas, eles são de contaminação oral fecal, que significa que no caminho dessa contaminação alguém comeu cocô. E isso também não me deixa nada feliz, lembrar que alguém comeu cocô. E a terceira razão porque eu não gosto de dar aula de antiparasitário é que a gente tem poucos fármacos. E por que nós temos poucos fármacos? Porque a indústria farmacêutica, a poderosa indústria farmacêutica, não vai trabalhar para país subdesenvolvido, ou seja, ela não vai se preocupar em criar novos fármacos para a população de países pobres. Essas parasitoses são muito frequentes na América do Sul e na África, em regiões pobres, tá? Então são essas as 3 razões que eu não gosto de dar essa aula, mas ela faz parte do programa. A gente precisa falar sobre os antiprotozoários, então a gente tem muitos casos, porque lembrando de novo, a gente vive num país subdesenvolvido, então essa aula ela precisa ser dada. E eu vou começar falando dos protozoários, que são muitos, mas eu elenquei os mais importantes, então a gente vai falar de alguns protozoários, os principais. Então a gente vai falar sobre a giardíase. A giardíase é uma protozoose intestinal, ataca o intestino, e o agente etiológico causador chama-se Giardia lamblia. Eu vou falar da tricomoníase. A tricomoníase também é o agente etiológico, é um protozoário chamado Trichomonas vaginalis. Um outro também bastante importante e muito frequente é a amebíase. A amebíase é causada, o principal agente etiológico é um protozoário chamado Entamoeba stolística. Uma outra protozoose que nós vamos falar um pouquinho é sobre a leishmaniose. A leishmaniose também, a gente tem algumas espécies de leishmania, que é um protozoário que causa a leishmaniose. Eu vou falar um pouquinho também da doença de Chagas, cujo agente etiológico é o protozoário chamado Trypanosoma cruzi, sobre a malária, que são causados por 4 espécies de Plasmodium, e a toxoplasmose, cujo protozoário é o Toxoplasma gondii. Tá? Então, a giardia, gente, a giardia ameba, que são protozoários que atacam principalmente o sistema digestório. Eles são parasitas intestinais. A giardia, ela pode se encaminhar para as regiões próximas do intestino, como o fígado, e ela também, então, a gente pode ter sintoma tanto no fígado como em outras regiões próximas do intestino.
mais comum no fígado. A amebíase é uma também protozoose intestinal, e as duas são causadas, a gente se contamina através de água contaminada com o parasita, os ovos do parasita. E pode estar tanto na água, como pode estar nas frutas e nas verduras que a gente consome. Então é super importante a gente lavar bem as frutas e as verduras. Lembrando que essas frutas e essa verdura, ela vem do cinturão verde que fica em volta de São Paulo, e muitas dessas águas que é aguada essas plantas, essas verduras e essas frutas, são água que não sofreram, que não passa por uma rede de tratamento. Então, são águas não tratadas. Então, teve um levantamento que foi feito nos anos 2000 e encontrou uma grande quantidade tanto de giardia como de entamoeba, né, nas frutas e nos legumes consumidos aqui na cidade de São Paulo. O Trichomonas vaginalis é um protozoário que está classificado entre as doenças sexualmente transmissíveis, porque a região que ele gosta, parasita, são os órgãos genitais, tanto masculino como feminino. Só que o homem, normalmente, ele não apresenta o sintoma, e as mulheres apresentam o sintoma, que é corrimento, mau cheiro, odor, né, mau odor, coceira, prurido, né? E as mulheres normalmente vão procurar o tratamento, mas sempre que as mulheres forem ser tratadas, precisa tratar o seu parceiro sexual também, porque você acaba compartilhando o parasita, então tem que tratar os dois, o parceiro. Leishmaniose. A leishmaniose é uma infecção por protozoário, tem várias espécies de leishmania que causa a leishmaniose. E a leishmaniose, ela existe de dois tipos: tem a leishmaniose cutânea e tem a leishmaniose visceral. A leishmaniose cutânea, que é um pouquinho menos grave do que a outra, mas também é bem grave, porque ela ataca, não é só cutânea, ela é tegumentar, que a gente chama, porque ela não pega só ela não pega só a pele, ela pega também mucosa. E a gente tem a leishmaniose visceral, e antigamente o pessoal chamava de calazar, que é extremamente virulenta, que é uma infecção que destrói os órgãos internamente, ataca os órgãos internamente, fígado, também vários órgãos internos, e provoca morte. Ela é bastante letal, a leishmaniose visceral. E assim, a gente tem algumas regiões onde essa leishmaniose ela era endêmica. Mas a leishmaniose ela é transmitida então por esse protozoário, mas o vetor é um mosquito chamado mosquito palha. Este mosquito palha, ele normalmente ele vive em ambientes da floresta, dos matos. Então não era para estar chegando na área urbana. Mas só que o homem invade as florestas. Então o que acaba? Essa infecção ela acaba vindo para dentro da cidade, para a área urbana. E aí a gente tem a leishmaniose. Aqui no estado de São Paulo, a gente tinha uma região endêmica que era bem longe da capital. Ficava lá no noroeste do estado, lá bem na divisa quase com Mato Grosso do Sul, com Paraná. Era longe, só que agora a leishmaniose está chegando mais perto. Então a gente já teve um surto de leishmaniose, a gente tem uma região que já teve um surto endêmico, que é Sorocaba, que está a 100 quilômetros de São Paulo. Então é uma patologia que está ficando próxima da cidade.
Né? Então, a profilaxia e o tratamento seria o extermínio deste mosquito palha, que é o vetor que transmite. Ele parasita não só o homem, quanto os animais também. Mas os animais, na maioria, alguns ficam doentes, mas alguns não ficam doentes, mas eles passam a doença para os seres humanos. Gato, cachorro, tá? Então, o mosquito pica o animal e pica a gente, passando, transmitindo o protozoário para a gente também. Bom, tem um outro protozoário também bastante famoso, que é a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é transmitida, o vetor dela, o agente causador é o Trypanosoma cruzi, mas o vetor dela é o famoso bicho barbeiro. Ela está presente nas fezes do barbeiro e acontece a mesma coisa que a gente falou da leishmaniose. Esse bicho barbeiro, ele vive mais em área florestal, no campo. Mas a gente vai viver no campo também. Quando a gente vai viver no campo, propicia muda o habitat dele e ele vem para dentro da nossa casa e ele acaba nos contaminando. Tá? E como que nos contamina o barbeiro? O barbeiro, ele tem hábitos noturnos, ele é um inseto com hábitos noturnos, e durante a noite ele pica as pessoas. Ele pica as pessoas e ele chupa o sangue das pessoas, por isso que ele chama o bicho barbeiro, ele chupa o sangue das pessoas, e ali no local onde ele chupa o sangue, ele libera as fezes do bicho barbeiro. E essas fezes, normalmente, quando tem a picada, a gente coça, e aí essas fezes é onde está o parasita. Os parasitas, eles estão nas fezes do barbeiro, que ele deposita na nossa pele. E pronto, ele já faz o caminho de entrada, porque ele pica a pele, ele faz com que o barbeiro entre, e aí a gente está contaminado pela doença de Chagas. A gente pode desenvolver a doença de Chagas. Por que eu falei a gente pode desenvolver a doença de Chagas? Porque ela é uma doença lenta. Ela fica durante muito tempo quietinha lá, o protozoário, ele penetra dentro na nossa célula e fica lá, sem crescer, quietinho. E de repente ele pode estar crescendo e destruindo a nossa célula. E normalmente ele pode ficar em qualquer região do nosso organismo, mas ele tem preferência por duas partes. Então, tem a doença de Chagas, que a gente fala que tem sintomas cardíacos, e tem a doença de Chagas que tem sintoma intestinal. Quando ele fica no intestino, ele provoca então uma doença intestinal, porque ele vai destruindo a musculatura do intestino, então o intestino perde a força muscular, e aí tem acúmulo de fezes, e pode até ter perda de tecido, pode até ter lesão da parte intestinal. Então, o tratamento para este sintoma intestinal começa com laxante, com lavagem intestinal ou até cirúrgico, porque tem um acúmulo de fezes, porque a musculatura não funciona como deveria, para o intestino poder funcionar normalmente. E tem o cardíaco, a fase cardíaca. E a fase cardíaca, ele ataca o coração e promove o que a gente chama, fulano tem coração grande quando tem doença de Chagas. Por quê? Porque dá insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca, o coração é uma bomba, ele serve para bombear o sangue e para trazer o sangue de volta para os seus lugares. Então vai e volta, tá? Se a bomba não funciona, o sangue às vezes vem para o coração e não consegue voltar para o lugar de origem dele, tá? Então ele vai se acumulando perto do coração e aí dentro do coração o coração vai ficando grande, vai ficando endemasiado. Então, por isso que a gente fala que tem o coração grande. E o tratamento, nesta fase da doença de Chagas, você vai tratar o sintoma. Então, você pode
tratar até com cardiotônico, com antiarrítmico, são as doenças cardiovasculares, tá? O problema cardiovascular que vai desenvolver. Pode ser que complique também por conta desse acúmulo de líquido no organismo a função renal. Então você pode precisar de algum acompanhamento também na questão renal. O rim também, muitas vezes, ele para de funcionar direito. Um outro protozoário também bastante importante que a gente tem é o Plasmodium. O Plasmodium, que é o causador da malária. A malária, ela é mais comum e a gente sempre ouve bastante falar da malária no norte do Brasil, então ali na região da floresta amazônica. A mesma coisa, a gente invade o espaço deles e eles vêm também transmitido por um mosquito, é o mosquito Anopheles. Então aqui a gente tem o mosquito palha da leishmaniose, o bicho barbeiro da doença de Chagas e o Anopheles, que é o que transmite a malária. Então, a mesma coisa, os animais silvestres que tem o bicho normalmente, aí ele pica o animal silvestre e traz o bicho para dentro pra gente, porque a gente invadiu o espaço deles. E aí a gente fica com a malária. A malária é bastante conhecida por dar episódios de febre, então são febres muito altas. E esses picos de febre vai depender do tipo, da espécie de plasmódio. Então, tem plasmódio que dá febre todo dia no mesmo horário. Tem plasmódio que dá febre dia sim, dia não. Mas é aquelas crises de febres alta. Então, a gente vai falar do tratamento da malária também. Acomete uma parcela grande da nossa população. E a toxoplasmose, ela já é mais urbana, a gente tem bastante casos. A toxoplasmose que é transmitida pelo Toxoplasma gondii. A gente não dava muita importância para ela. A gente começou a se preocupar com a toxoplasmose sempre com a gestante. Por quê? Porque se a gestante tiver com toxoplasmose, ela passa para o bebê. E o bebê, ele pode tanto nascer com uma má formação, como ele pode nascer com toxoplasmose. E o problema da toxoplasmose é para paciente imunodeprimido. Então, por que a gente começou ultimamente a se preocupar muito com a toxoplasmose? Por conta do portador de HIV. Então, o portador de HIV começou a desenvolver esta protozoose chamada toxoplasmose, que é responsável por uma grande quantidade de cegueira entre os portadores de HIV. Tá? Porque o protozoário ele ataca a visão também. Ela é transmitida também por picada de inseto, ela é transmitida por animais, tá? Então, tem várias formas de transmissão. Ela é transmitida da mãe para o bebê. Então, a toxoplasmose, o problema da toxoplasmose é a baixa imunidade, porque aí o sintoma aparece. Ela cresce e o sintoma aparece, e a mãe gestante que pode passar para o bebê. Por isso que é feito o exame de toxoplasmose no pré-natal. Então, eu sei que tem muitos protozoários que causam muitas doenças, mas a gente vai falar desses 7 aqui. Então, a gente vai falar de giardíase, tricomoníase, amebíase, leishmaniose, doença de Chagas, malária e toxoplasmose. E a gente vai começar falando, então, porque nos interessa, a gente aqui está falando de antiprotozoários, coloquei aqui um grupo para vocês, que a gente vai falar um pouco deles antes de começar a falar do tratamento individual de cada um. A gente vai falar de um grupo chamado nitroimidazóis. E quem faz parte desse grupo? É um medicamento importantíssimo utilizado como antiprotozoário chamado metronidazol. Então, a gente vai falar primeiro do metronidazol. E como vocês estão vendo aqui na setinha, ele tem ação antibacteriana, então ele também é um antibiótico. Ele tem ação anti-ameba, ele tem ação na giardia e na tricomaníase. E
ele também vai ter ação nos parasitas grandes chamados os eumintos, tá? Então, por isso a gente precisa aprender sobre o metronidazol. Aqui, entre os nitrimidazóis, a gente também tem um grupo chamado benzimidazol, que a gente vai falar sobre ele na doença de Chagas. Tem um outro antibiótico, que eu nem falei dele para vocês, mas ele está aqui, chamado nitrofurantoína. A nitrofurantoína, o pessoal usa para infecção urinária. Então, ele é específico para infecção urinária. A gente usa ele às vezes, é um antibiótico, é um antibacteriano. A gente tinha a furosolidona, a nitrofurazona, mas a gente não usa mais. A gente usa o Nifortimox para doença de Chagas, tá? Mas basicamente, desta página aqui, o que a gente tem de importante é o metronidazol. O metronidazol pertence aos grupos do nitroimidazóis. E a gente vai começar falando sobre esse grupo chamado nitroimidazóis. Dentro do grupo metronidazóis, a gente tem o metronidazol, o sequinidazol e o tinidazol. E o metronidazol é uma das mais importantes drogas no tratamento das infecções anaeróbicas. Então, quando eu penso em bactéria, voltando lá para os nossos antibióticos, tinha as bactérias anaeróbicas, que não era qualquer antibiótico que destruía ela. Para a gente chegar numa bactéria com ação anaeróbica nos beta-lactâmicos, a gente só foi ver quando foi falar de carbapenens. Só os carbapenens que têm ação contra bactérias anaeróbicas. Então, carbapenem era caro, é de uso restrito. Então, o metronidazol, a gente foi ver o carbapenens. Depois do carbapenens, o que a gente achou era o cloranfenicol, que é tóxico. Então, o metronidazol é o tratamento de escolha para infecção anaeróbica e também para pacientes com aquela colite provocada pelo Clostridium difficile, que a gente viu lá, que é um efeito colateral da clindamicina, que a gente já viu anteriormente. Então, no tratamento da colite lá, que é um efeito colateral da clindamicina, a gente tratava ou com metronidazol ou com vancomicina. Então, esse metronidazol, ele é muito importante na terapêutica. Então, para tratamento de infecções anaeróbicas, a gente também falou dele quando falou que alguém me fez uma pergunta e eu respondi, para tratar Helicobacter pylori, H. pylori, também ele faz parte do kit lá de antibióticos, que era amoxicilina, claritromicina e metronidazol para o H. pylori. Tá? A gente vai usar ele para protozoários e vai usar ele também para eumintos. Então, ele é extremamente importante. Ação antibacteriana anaeróbica, ele serve para protozoário e para eumintos. Tudo isso o metronidazol. Mecanismo de ação. Ele vai exercer o efeito dele nos micro-organismos porque ele produz radicais livres. Então, este grupo nitro faz com que ele forme radical livre. E esse radical livre é tóxico para as bactérias, é tóxico para o protozoário, é tóxico para o euminto, tá? Então, ele pode dar tontura, convulsão, insônia, alucinação, um monte de coisa. Mas o que me importa? Ele tem reação tipo de sulfiram com álcool. Então, quando eu tomo metronidazol, eu tenho que orientar o meu paciente que ele não pode beber de jeito nenhum. De preferência até 3 dias depois que parou de usar o metronidazol, por conta dessa reação tipo de sulfiram, que é aquela reação que potencializa, que faz com que o álcool tenha mais efeito colateral, que aumenta, que potencializa o efeito colateral do
álcool, então não deve ser utilizado com álcool. A gente já viu isso quando falou da cefalexina, porque a cefalexina também tem efeito tipo de sulfiram. Bom, continuando, a gente falou do metronidazol. Além do metronidazol, a gente tem também o sequinidazol, tinidazol, ornidazol. Tem vários fármacos desse grupo dos nitrimidazóis, mas para a gente o mais importante é o metronidazol. Ele é usado no tratamento da tricomoníase, que é causado pelo Trichomonas vaginalis. Como eu já falei antes, a tricomonas, o tratamento deve incluir todos os parceiros sexuais. Nossa, aqui coloquei todos no plural, né? Porque pode tudo, tá, gente? Desde que tome cuidado. Todos os parceiros sexuais. Então, são os derivados nitroimidazólicos. O metronidazol, então, para o tratamento da tricomonas, a gente pode usar o metronidazol de 12 em 12 horas o comprimido. A gente pode usar o metronidazol creme vaginal. A gente pode usar o tinidazol. Então, a diferença entre o metronidazol e o tinidazol é o tempo de ação. O metronidazol a gente tem que tomar de 12 em 12 e o tinidazol uma vez só por dia. A gente tem também o ornidazol ou nimorazol, que são nitroimidazóis mais novos, quando a gente tem algum tipo de resistência. O parasita é resistente ao metronidazol, aí eu vou tentar o ornidazol ou o nimorazol. Tá? Então, sempre lembrando daquela sequência, tá? Então, esses são mais novos, mas o que a gente tem no padrão da unidade básica de saúde? A gente tem metronidazol. Prestar atenção na dosagem, porque existe o de 400 e existe o de 250, tá? Então, tem que ver direitinho a dosagem que o médico prescreveu para saber qual deles. Lembrar que precisa tratar o parceiro e que precisa orientar, porque a mulher que vai lá, às vezes, na maioria das vezes, como eu disse, o sintoma quem apresenta é a mulher vai pegar o medicamento e aí precisa orientar ela que tem que tratar o marido, então ela vai levar medicamento para ela e para o marido, e que este marido ou parceiro sexual tem que usar o medicamento e que não pode beber enquanto estiver usando este medicamento, e reze para a pobre não sofrer violência doméstica. Bom, tratamento da amebíase. Então, como eu disse, a ameba, ela é forma intestinal, mas pode ser que a gente tenha formas mais graves, ou seja, ela pode sair do intestino e atacar, por exemplo, o fígado. Tá? Então, a gente trata também com os nitroimidazóis. Nesse caso, de preferência, é o sequinidazol, porque ele é dose única, mas eu também posso tratar com metronidazol ou com o tinidazol. Se for metronidazol durante 5 dias, se for o tinidazol 2 dias. Tá? Então, eu posso, para mim, tratar a amebíase, eu posso tratar com metronidazol também. Por isso que eu falei que a gente tem de padrão nas unidades básicas de saúde de São Paulo, metronidazol. As formas graves, o que vai mudar é a dose, então eu vou tratar com metronidazol, a dose dele, que é um pouco maior do que a do intestinal, eu vou dobrar o tempo de tratamento. Aqui, se eu usar o tinidazol, eu vou também usar ele de 2 a 3 dias, tá? Então, o que muda aqui vão ser a dose e às vezes o tempo de tratamento, mas eu posso tratar também com metronidazol. Então, eu trato tricomoníase, eu trato amebíase com metronidazol. Bom, e eu trato giardíase também, posso tratar com metronidazol. Então, eu tenho na unidade metronidazol, como eu disse, de 250, eu tenho metronidazol de 400, eu tenho metronidazol suspensão para pediatria e eu tenho metronidazol creme vaginal para mulher, tá? Então, o tratamento da giardia, a giardia eu posso utilizar o sequinidazol, que é dose única, o tinidazol durante 2 dias, e o sequinidazol, não, desculpa, o metronidazol
durante 5 dias. Então, são os fármacos que eu posso usar para estar tratando estas protozooses. O tratamento da leishmaniose eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Então, no próximo vídeo a gente continua falando sobre o tratamento da leishmaniose.